Olá amigos, estamos começando o programa Visão Crítica desta segunda-feira e para tratar de um assunto aqui hoje que é histórico para Pontes Lacerda. Na última quinta-feira foi inaugurado pelo secretário estadual de saúde a UTI, Unidade de Terapia Intensiva, que é composta de 10 leitos aqui no Hospital Vale do Guaporé. Ela é específica para o Covid-19, mas a gente já sabe que há uma preocupação muito grande, há um empenho muito grande das autoridades políticas, das lideranças aqui de Pontes Lacerda, para que ela permaneça, e que se transforme em uma UTI convencional, para que nosso município acabe, em definitivo, se tornando polo regional de comunicação, de saúde. E eu tenho o prazer de trazer aqui uma pessoa que vai passar para a história de Pontes Lacerda. Chegou agora esses dias, e a gente sabe que, como outras pessoas, como outras lideranças, ele vai se tornar uma pessoa que será lembrada para sempre aqui no nosso município, que é o médico responsável pela UTI. Ele chegou há poucos dias, Dr. Eduardo Mauad, chegou de São Paulo, a UTI já está funcionando, e a gente quer falar com ele e ver, conhecê-lo, ter algumas ideias, por que ele veio de São Paulo aqui para Pontes Lacerda, e a gente tem esse prazer enorme de poder recebê-lo e saber que várias pessoas acreditam, muitas pessoas acreditam no potencial da nossa região aqui, do nosso município. Ele é da família Bessani, do saudoso seu João Bessani, da Fazenda Novo Horizonte, aqui na estrada para Vila Bela. E isso eu tenho certeza que deve ter ajudado muito, para que ele tenha se decidido a vir aqui para Pontes Lacerda. Dr. Eduardo Mauad, prazer tê-lo conosco, é um prazer muito grande conhecê-lo. Eu tenho certeza que a população de Pontes Lacerda está assim, quem que é o doutor, quem que é o responsável pela UTI, aqui, o sonho, que se tornou realidade para nós aqui nessa área da saúde. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a todos os telespectadores. Eu estou muito feliz hoje de você ter cedido o espaço para a gente poder falar como funciona um serviço de UTI, porque é muito complexo. Eu acho que isso deve ser esclarecido para toda a população. Antes de começar, antes de mais nada, eu queria agradecer a toda a população de Pontes Lacerda, que desde o momento que eu cheguei sempre me recebeu bem, com boas energias, com boas vibrações nas minhas redes sociais, e que a gente vê que a população de Pontes Lacerda está com uma esperança de mudança. Então isso é muito gratificante. Agradecer, obviamente, a todas as autoridades da região, aos empresários, à direção do hospital, aos políticos da região, que fizeram um trabalho excelente trazendo a UTI aqui para Pontes Lacerda, e agradecer a confiança também no meu trabalho, no trabalho da nossa empresa, por ter cedido a gestão da UTI para a nossa empresa. É um marco histórico para a cidade de Pontes Lacerda, e eu só posso dizer que eu estou muito feliz, porque eu tenho família aqui, eu morei em São Paulo, fiz faculdade em São Paulo, fiz minha residência, especialização em São Paulo, porém meu avô chegou aqui em 1972, quando ainda nem tinha energia, a cidade era muito carente. Meu pai foi médico aqui em 1986, quando o hospital ainda era de madeira e já tinha as dificuldades, e agora eu vindo aqui poder ser o responsável pela UTI, isso é uma felicidade muito grande para mim. A gente sabe que no início existem sempre as dificuldades, mas desde o começo da elaboração do projeto da UTI, nenhuma dificuldade a gente enfrentou para trazer a UTI para cá. Então, eu só posso agradecer a toda a população, aos políticos, aos empresários, à imprensa, a todos que colaboraram, a direção do Hospital Vale do Guaporé, a todos que colaboraram para que esse sonho fosse realizado. Doutor, o senhor já comentou um pouquinho aí que a família estando aqui foi que lhe motivou a vir para cá, Mas qual foi o start que deu, assim? Em que momento que falou, eu vou sair de São Paulo e vou para Pontes Lacerda? Eu já estava trabalhando em UTIs em São Paulo. Eu trabalhava em 7 hospitais diferentes, inclusive fiz parte também da UTI Covid de Guarulhos. Já peguei a pandemia bem no começo e eu vim aqui em um momento aqui em Pontes Lacerda durante a pandemia, mais ou menos no mês de abril. E em uma conversa informal com meu irmão, eu falei,
como estão os leitos de UTI aqui de Pontes Lacerda? E ele me informou, não, aqui não tem leitos de UTI. E eu falei, por que não tem leitos de UTI? E ele não soube me responder. E aí iniciou toda essa negociação de instalar leitos de UTI. Obviamente, quem trouxe a UTI para Pontes Lacerda não foi a gente, não é a nossa empresa. Isso quem fez foi o prefeito, foi a direção do hospital, foi os deputados, foram os políticos, foi a população. A gente está aqui só para ajudar e fazer a gestão dos leitos de UTI. E tudo que for melhor para a população em questão de saúde, a gente vai fazer. Tá certo. Bom, vamos já entrar nessa área técnica da parte da UTI, que eu achei a grande preocupação, não só da população, minha também. Eu quero entender como é que é essa questão da UTI. Até agora, todos os casos que acontecem aqui de maior gravidade, de média e alta complexidade, chegam no Hospital Vale do Guaporé e eles são regulados, né? A população, a gente acaba aprendendo esses termos meio técnicos, né? Em função de muita conversa sempre. Essa regulação seria a estabilização de pressão, batimentos cardíacos, alguma coisa nesse sentido. Se coloca na ambulância e já sai zoando a ambulância aqui para Cáceres. Como é que vai ser o procedimento agora? Antes de mais nada, deixar algumas questões esclarecidas. Todo paciente que chega instável no pronto atendimento, às vezes frequência cardíaca muito elevada, pressão muito baixa, insuficiência respiratória, não conseguindo respirar direito, ele precisa ser estabilizado, independente de se vai para UTI ou se vai ficar na emergência ou se vai ser transferido para outro local. Como a gente não tinha serviço de UTI aqui em Pontes Lacerda, esse paciente era estabilizado na emergência, era ligado para Cáceres e lá a central de Cáceres regulava esse paciente. O que é regular? É ver onde tem leitos de UTI para transferir esse paciente. Porque o paciente não pode chegar na origem sem ter uma vaga cedida. Então, ele tem que manter na emergência. E todo esse trâmite era feito por Cáceres. E aí o paciente tinha que ser transferido. Agora, a gente tem UTI aqui. Mas o que a gente precisa deixar bem claro? Ao primeiro momento, essa UTI é uma UTI específica de Covid. Foi criado para o Covid. Mas, na declaração do senhor secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo, ele falou que não vai ser ele, e muito menos o governador Mauro Mendes, que vai tirar essa UTI daqui após o Covid. Então, ela está aqui por causa do Covid, mas ela não vai embora por causa do Covid. O Covid vai passar e ela vai se manter aqui. Tá? Então, eu acho que isso é algo que tem que deixar bem claro para a população, que nesse primeiro momento é uma UTI de Covid. E eu queria também permitir, se você me permitisse, explicar um pouco desse fluxo, como vai ser realizado. Todo paciente que chega no pronto atendimento do Hospital Vale do Guaporé e precisa de um leito de UTI, eu não posso simplesmente transferir esse paciente da emergência para a UTI. A central reguladora continuará em Cáceres. Então, o que vai acontecer? O paciente ele chega no pronto atendimento, ele precisa de uma vaga de UTI, o médico que atender ele vai ter que ligar para Cáceres, Cáceres vai entrar em contato comigo e eu vou falar, aqui a gente tem leito de UTI. E aí ele vai liberar a vaga desse paciente de dentro do meu próprio hospital para mim. Ou seja, o pedido não pode ser internamente. Eu não posso chegar no pronto atendimento, ver um paciente que está precisando de UTI e levar ele para UTI. Obviamente, esse paciente não vai ficar sem cuidados, porque ele vai ser atendido na emergência a um primeiro momento. E aí o médico vai ligar para Cáceres, Cáceres vai me retornar, vai ver que eu tenho leitos de UTI, eu vou informar ele que vou ter leitos de UTI, e esse paciente vai descer do pronto atendimento para a nossa unidade. Certo. Bom, então a UTI continua sendo do controle da Secretaria Estadual de Saúde, né? Até porque outros pacientes de fora podem vir para cá. É isso que vai acontecer. Exato. O secretário deixou bem claro que qualquer paciente do estado do Mato Grosso pode vir para cá. Obviamente, a gente dá preferência para a região, porque o paciente tá mais próximo. A gente, quando eu digo, é a própria central reguladora. Mas nada impede que um paciente de Rondonópolis ou de qualquer lugar do Mato Grosso venha ser transferido para a nossa UTI. Então, deixar bem claro para a população que a autonomia de definir leito de UTI não é da nossa alçada. Quem regula isso é a central de regulação que está em Cáceres, que faz parte do Estado. Bem, doutor,
A finalidade bem objetiva agora da UTI é o Covid-19. Né? Nesse momento, todo mundo começa a falar assim, são 3 fases, né, do coronavírus. A primeira fase você pode, às vezes é assintomática, ou sintomas e tal. A segunda fase pode até ser questão de internamento, né, de internação, desculpa. Mas a terceira fase o pessoal começa a falar, vai ter que ir para a UTI. Aí bate aquela preocupação, né, aquele susto, né, falou, fulano foi para a UTI. Né? Essa UTI, para quem é leigo, já é um sinal assim, realmente de casos gravíssimos, de graves mesmo, ou é só questão de ser mais uma fase de tratamento? É uma boa pergunta, bem interessante, porque assim, os critérios de internação no UTI são vários, tá? A gente vive num momento de pandemia em que a dificuldade de leitos de UTI é muito difícil. Geralmente os pacientes que vão para a UTI são pacientes muito críticos. Numa UTI geral, às vezes a taxa de mortalidade é um pouco menor. Só que na UTI Covid, a gente vê que a taxa de mortalidade está sendo um pouco mais elevada, porque os pacientes chegam muito críticos, chegam num estágio da doença muito avançado. E apesar de ter alguns estudos falando sobre terapêutica na fase 1, na fase 2A, tudo isso são apenas evidências e a gente não tem uma confirmação desses estudos. Quando o paciente chega na fase 3, na UTI, que ele precisa ser entubado ou que ele precisa de um manejo intensivo clínico, aí é um pouco mais complicado. Mas o que a gente quer deixar bem claro para a população é que, às vezes, o acompanhante, o paciente fala, eu não quero que intuba, porque se intubar, a chance de ir a óbito é muito grande. O que a gente quer deixar bem claro é assim, o paciente, se ele tiver que ser entubado, não tem outra opção. A gente vê que a taxa de mortalidade de pacientes intubados, infelizmente, é elevada. Só que se esse paciente não receber esse suporte de intubação, ele não tem como sobreviver. Ele não tem como respirar sozinho, ele precisa do ventilador mecânico, ele precisa de um suporte para ventilar o organismo. Então, o que a gente queria deixar claro que intubação não é uma escolha, não é uma opção. A gente tem que fazer o procedimento, porque apesar de aumentar a taxa de mortalidade, se o procedimento não for feito, não tem como esse paciente sobreviver. Qual é o grau de comprometimento do pulmão? Que eu acho que agora na questão do Covid, falou em UTI, é o pulmão comprometido, é isso, né? Qual é o grau de comprometimento ali do pulmão? Que falou, uns falam 50%, é saturação que fala, é isso, né? Explica para nós isso. Existem alguns critérios de intubação. Os critérios de intubação de um paciente não está relacionado ao comprometimento de parênquima pulmonar. Vamos supor, existem pacientes com 75% do pulmão comprometido e está respirando normal, sem catéter, sem máscara, sem nenhum oxigênio. E tem paciente com 10, 15% e não está conseguindo fazer o manejo correto da ventilação. Então, os critérios de intubação que a gente faz é quando o paciente já está no último dispositivo de oxigênio não invasivo. O que é não invasivo? É quando não tem o famoso e conhecido aí tubo. Tá? E ele começa a saturar abaixo de 92, 91, que é a concentração de oxigênio no organismo. Provavelmente esse paciente precisará de um procedimento de intubação. Ou então, se ele estiver muito desconfortável do ponto de vista respiratório, tiver com uma frequência muito alta, muito elevada, uma frequência respiratória elevada. Existe a intubação protetora também, que é quando às vezes ele está ventilando bem, mas ele não tem nível de consciência para conseguir respirar. Então tem esse tipo de ventilação também, esse tipo de critério de intubação. Então o critério de intubação não está relacionado ao parênquima pulmonar, à lesão pulmonar. Está relacionado à concentração de oxigênio no organismo, nível de consciência, frequência respiratória, todas essas questões. Na UTI, doutor, antes de chegar na UTI, a gente se fala muito em kit, né? Eu não vou lhe perguntar se o senhor vai medicar com hidroxicloroquina ou não, né? O senhor fica à vontade para falar. Mas quando chega na UTI,
a medicação já é consolidada, né? Porque os problemas ali já são... O senhor não vai tratar o vírus, né, na UTI, o senhor vai tratar o problema do paciente, né? As consequências do vírus, é isso? Exato. Eu acho que assim, existem muitos estudos em cima disso. A gente procura fazer a medicina baseada em evidências, mas eu não posso também esperar um estudo e ver evidências de melhora. Eu vejo particularmente evidências de melhora de pacientes que são tratados na fase 1 usando hidroxicloroquina. Tenho como provar? Não tenho. Posso usar? Estou respaldado pela lei? Posso. Esclarecendo bem o paciente? Posso. Eu vejo os pacientes chegando em fase 3, em fase crítica, não respondendo a esse tipo de medicação. Tá? E os pacientes que estão na UTI, eles têm diversas comorbidades. Geralmente são pacientes críticos que têm outras comorbidades. Às vezes faz uma insuficiência renal, uma insuficiência cardíaca, faz um AVC. Então, o tratamento do COVID na UTI geralmente é um tratamento de suporte que a gente fala. Não tem uma medicação que eu vou fazer para danificar o vírus, para combater esse vírus. Mas vamos supor, eu vou fazer uma medicação para evitar que ele tenha trombose. E aí eu vou anticoagular o paciente. Se ele tiver trombose, ele vai estar anticoagulado. E se ele tiver uma insuficiência cardíaca, eu vou tratar a insuficiência cardíaca. Se ele tiver uma insuficiência renal, eu vou tratar a insuficiência renal. Então a gente vai fazendo esse manejo intensivo. Por isso que a UTI é um ambiente tão especializado que precisa de tantos profissionais para ser gerido. Então não tem algo que a gente possa fazer diretamente com o vírus, mas a gente pode tratar e esperar que o organismo reaja a essa infecção. Tá certo. Bom, esse primeiro momento tira uma série de dúvidas, deixa a gente mais tranquilo com relação a essa questão da UTI. Eu preciso ir para o intervalo comercial. Na volta, aí eu gostaria de conversar com o senhor explicar realmente o que é a UTI, quem trabalha na UTI, quais são os profissionais, né? O que tem de diferente do leito clínico, né? Tá? Para a gente poder ter essa noção. A gente vai para o intervalo, já voltamos. Estamos de volta, conversando aqui com o Dr. Eduardo Mauad. Ele é o médico responsável pela UTI aqui de Pontes de Lacerda. No primeiro intervalo, no primeiro bloco, nós conversamos sobre as questões mais clínicas, as dúvidas que se tem aí com relação à UTI. Agora eu queria saber realmente assim, como é a UTI de Pontes de Lacerda, até onde ele pode contar para a gente como que é essa unidade de tratamento, de terapia intensiva, né? Doutor, a equipe da UTI, a gente sabe que é uma equipe grande, só de pessoas altamente especializadas para poder fazer esse trabalho. Com quantas pessoas vocês trabalham normalmente? Então, existe uma normativa que a gente tem que seguir do Ministério da Saúde, existem algumas portarias a serem seguidas. O que é preconizado, mínimo de profissionais dentro de leito de UTI, é um médico para cada 10 leitos de UTI, tá? Num plantão de 12 horas, a gente vai colocar 2 médicos de manhã e 2 à noite. Os plantões são de 12 horas, então tem o turno diurno e o turno noturno. Tem que ter fisioterapeuta por um período de pelo menos 18 horas. Então a gente tem uma equipe de fisioterapia que vai fazer uma escala, cada um vai fazer 6 horas e vai cumprir as 18 horas. A gente terá 2 enfermeiras que vai fazer toda a parte de enfermagem ali dentro da UTI, todo o manejo, e tem uma técnica para cada 2 leitos. E aí, uma técnica de enfermagem para cada 2 leitos. E aí, são 10 leitos, são 5 técnicos, pelo menos. Mais uma profissional de limpeza, que limpa os leitos. Isso é o que é preconizado. Quando a gente precisa de avaliação de outros especialistas, vamos supor, um cirurgião para fazer um procedimento, um cardiologista, isso é tudo contado à parte. Mas a equipe fixa que roda diariamente é essa que é preconizada. Doutor, o sistema que vocês trabalham é sistema de plantão ou de sobreaviso? Eu falo porque você chega no hospital, até o médico lá para estar de plantão, mas acaba ficando de sobreaviso. Chama o médico, dali 10 minutos ele vem. Como é que fica na UTI? Não, na UTI os plantões são presenciais, não tem sobreaviso, sempre o médico vai estar lá 24 horas. O médico vai fazer o plantão de 12 horas, às vezes vai fazer um plantão de 24 horas, como eu falei para você. A gente vai deixar 2 profissionais médicos, tá? Apesar de ser preconizado 1, a gente vai deixar 2. E é presencial, tem que estar lá, não pode sair 1 minuto, porque o UTI, eu até comunico com os familiares. O UTI é imprevisto, eu posso falar que o paciente está bem e, no mesmo momento, eu ter que ir lá fazer algum procedimento, como já aconteceu várias vezes comigo. Eu estou dando informação para o paciente, para o acompanhante, e nesse mesmo paciente
ele já muda o seu quadro clínico e eu tenho que correr para fazer algum procedimento. Então, assim, tem que estar um médico ali 24 horas a todo momento. A UTI não para um minuto. A partir do momento que ela inaugurou, ela só vai parar se ela for fechada. E, obviamente, aqui não vai ser. Pode acontecer em algum caso, porque ali vocês estão próximos, a UTI está próxima ao centro cirúrgico, né? A parte bem próxima dessa parte principal do hospital ali. Pode acontecer de vocês serem chamados para ajudar ali dentro do hospital, ou nesse caso vocês vão ter que ser rigorosos e não participar lá? Uma boa pergunta. A gente não consegue sair do isolamento de dentro da UTI por questões de contaminação e por questões que eu não posso deixar o paciente desassistido ali. Então, os médicos da UTI, eles têm que ficar na UTI. Não tem como sair, porque no momento que sair pode acontecer alguma coisa e uma fração de minuto ou segundos já muda completamente o prognóstico de um paciente. Então, a gente não pode deixar os leitos de UTI. Então, para um pouquinho. Agora, no Covid, vocês colocam um equipamento totalmente especial. Eu não sei se é o normal, né, ou é específico para o Covid. Eu sei que vocês colocam um equipamento, não sei o nome, mas que vocês ficam, inclusive, sem condições de ir no banheiro, sem condições né, vocês têm que ficar focado e trabalhando. Exato, é isso mesmo. Exatamente isso. Toda doença infecto-contagiosa desse tipo de alta contaminação, existem alguns EPIs, que são equipamentos de proteção individual que a gente tem que utilizar. Isso é fornecido pelo hospital e a gente tem um tempo de paramentação, porque demora, senão a gente pode se contaminar. Então não tem como ficar saindo da UTI. Primeiro, porque você não pode deixar os pacientes. Segundo, porque você está contaminado. Para você voltar para esse ambiente é mais um tempo para paramentação. Isso não pode ocorrer. Eu gostaria até de aproveitar o gancho e dar algumas orientações com relação aos familiares que possam ter pacientes internados. A gente espera que não, mas a gente tem a retaguarda de UTI e isso pode acontecer agora. As informações na UTI, elas são dadas uma vez ao dia. Nas UTIs geral, que não contaminadas por Covid, os acompanhantes têm direito de visitar os pacientes no leito, permanecer um tempo para conversar ou, se o paciente estiver entubado, para vê-lo. Só que no Covid a gente não tem como fazer isso, por conta de que o ambiente é contaminado. Então a gente pede que o familiar chegue às 3 horas da tarde, tá? E a gente tem um gap de 3 às 4 horas para dar informação para o acompanhante. Por quê? Às vezes eu marco às 3, eu preciso fazer algum procedimento, alguma intubação, alguma coisa, auxiliar a colega, como eu falei, a gente estará em 2 médicos e eu não vou conseguir sair. Então a gente pede que o acompanhante esteja lá 3 horas e a gente tem o prazo das 3 às 4 para dar informação. Se eu acabar 3h20 ou 3h30 de dar as informações, aí eu volto para a UTI. Aí às vezes chega alguém 3h50, eu já estou paramentado, eu já não consigo mais sair. Então, a gente como médico, a gente tem até das 3 às 4 horas, mas eu peço que os familiares e acompanhantes cheguem às 3 horas. A partir do dia que entrou na UTI, todo dia, inclusive sábados e domingos? A UTI não tem feriado, não tem fim de semana, não tem Natal, não tem Ano Novo, que é uma discussão que é uma dificuldade muito grande aí. Faz parte do... Faz parte, faz muitos anos que eu não sei o que é isso. Aqui eu costumo até falar para o pessoal da televisão também, e costumo relacionar muito a questão do repórter, né, do jornalista, com o médico, né? Quer dizer, você tem que estar pronto. Aconteceu um acidente, aconteceu um problema, independente da hora, tem que estar pronto lá para atender, né? Ali não para, é 24 horas, foi o que eu falei, desde a inauguração até ad eterna, a UTI não para, não pode parar, né, nem um minuto. E aqui não vai ser diferente. Doutor, qual é a diferença do leito clínico, que eu imagino que seja aquele com oxigênio, né, com algum equipamento ali, da UTI mesmo? Qual é a grande diferença aí? A grande diferença de enfermaria, que a gente fala, ou apartamento em alguns locais, e a UTI, é os critérios de gravidade do paciente. São inúmeros critérios para internação em leitos de UTI. Esses critérios são muito variáveis, tá? Mas o que eu posso dizer, assim, para ficar mais fácil para a população entender, é que o paciente que está na enfermaria é um paciente que, teoricamente, poderia ser visto 1 ou 2 vezes pelo médico, não precisaria de um médico, geralmente é feito assim.
A gente chega de manhã, vê o paciente, vê todos os exames, o que está acontecendo, e a gente faz uma prescrição médica e uma orientação para a equipe de enfermagem. E ao longo do dia, todos esses procedimentos que a gente solicitou na prescrição vai ser realizado pela equipe de enfermagem, tá? Obviamente, esses pacientes que não estão com critérios críticos, com instabilidade ou críticos para irem para a UTI, eles podem se manter na enfermaria. Caso eles passem mal, aconteça algo diferente, quem é chamado é o próprio médico da UTI para dar o suporte, tá? Até o médico estabilizar o quadro e ver se esse paciente vai precisar de uma vaga de UTI. Caso esse paciente da enfermaria precise da vaga da UTI, a gente tem que ligar na central de Cáceres, a gente estabiliza ele dentro de um box de emergência, liga na central de Cáceres, a Cáceres entra em contato comigo, eu falo como está a minha UTI, a UTI de Pontes Lacerda, a UTI que a gente está gerindo, e eu cedo a vaga e esse paciente é transportado para a UTI, mas em nenhum momento ele vai ficar sem atendimento, porque o box de emergência, num determinado prazo de tempo, ele funciona como se fosse uma UTI. Então, esse paciente não vai ficar desassistido. Tudo bem. Aonde entra o centro cirúrgico nesse momento? Na UTI, o atendimento é para o paciente, ele ainda em condições, dando todo o suporte para que ele continue vivo. Basicamente é isso. Mas se vocês identificarem a necessidade de uma cirurgia de emergência, tudo, aí ele tem que ir para o centro cirúrgico. Então, geralmente os procedimentos de UTI, os procedimentos intensivos, como drenagem de tórax, acesso central, são alguns procedimentos que talvez a população não conheça, ele consegue ser feito dentro da UTI mesmo, tá? Então, a UTI Covid, a gente vê que eu não preciso deslocar um paciente da UTI para o centro cirúrgico para fazer uma grande cirurgia. Isso não é necessário, o paciente não evolui com nenhum critério para uma grande cirurgia que tenha que levá-lo para o centro cirúrgico. Então, todos os procedimentos são realizados dentro da própria UTI. Tá certo. Doutor, nós estamos chegando no final do nosso programa e eu prometi para o senhor que eu ia só fazer perguntas, né, técnicas, né? Mas eu vou me furtar de... Eu vou resistir, eu tenho que fazer uma aqui. Logo que o senhor chegou aqui, alguns dias que o senhor estava aqui em Lacerda, o senhor fez uns vídeos, né? E colocou nas mídias sociais, né? E as pessoas já começaram a dizer, ó, chegou o diretor da UTI, o médico da UTI e tal, e parece que, ele também foi visto no MasterChef, ou coisa parecida assim. Então, o senhor já é do meio artístico na história. Realmente tem alguma coisa a ver mesmo com essa parte do MasterChef? Tem, né? Eu fui participante sim do MasterChef, eu fui participante em 2019, também já fui cantor, gostava muito de cantar, gosto, tenho minha vida pessoal que eu gosto muito. Estava morando em São Paulo e eu via na comida, na alimentação, uma forma de fazer algo diferente, de construir. Eu sempre gostei de construir, de começar algo novo. E eu via na comida, na alimentação, nos pratos, algo belo, algo bonito para eu construir. Então eu comecei a cozinhar, acabei me inscrevendo no programa, entrei e aí participei do MasterChef. Foi complicado, foi um período bem turbulento da minha vida, porque eu tinha o hospital, eu tinha que mesclar os horários entre gravação e hospital, mas foi uma experiência muito bacana. Tem alguém na família com esse mesmo dotes aí ou não? Tem? Meu irmão é bom de cozinha. Não é tão... De vez em quando eu puxo a orelha. Eu acho que ele era muito bom um tempo atrás, porque dava para perceber, né? A gente olhava para ele, né? A gente olhava para ele e se via, não, ó, esse rapaz gosta de comer, né? Mas de um tempo para cá, já tem uns 2 ou 3 anos, né? Ou mais, 7 anos já, né? Que ele ficou na linha, tá tranquilo, né? Voltou... Ali, minha mãe cozinha muito bem, minha avó cozinhava, toda a família cozinha. Tá certo, mas então tá bom. Doutor, nós agradecemos muito a sua vinda aqui nos estúdios da TV Centro-Oeste. Espero que seja a primeira vez, né? O senhor vai ter a liberdade de voltar aqui sempre que quiser, sempre que puder. Nós temos algumas lives nos finais de semana, no sábado à noite, vamos ter agora, né? No próximo sábado, mais 2 ou 3, né? Com músicas, né? Com cantores, né? Mas eu só gostaria de
de conhecer o senhor primeiro para poder ter a coragem de colocar na televisão. Senão, né? Às vezes ele está fazendo a propaganda dele e nós precisamos ver se realmente é tudo isso que ele está dizendo, né? Nós vamos, brincadeiras à parte, mas o senhor fica à vontade. A gente espera que o senhor seja bem acolhido aqui em Pontes Lacerda, tá? A gente o povo lacerdense tem uma forma muito peculiar de receber as pessoas que vêm para cá, né? A gente espera que o senhor tenha também essa mesma recepção também. Tá? A gente quer agradecer a sua oportunidade e vou deixar um tempo para o senhor ter as suas considerações finais no nosso programa. Vieira, eu queria agradecer muito a você pelo espaço. Eu acho muito importante essa discussão para a população entender como funciona o fluxo da UTI, que não é tão simples assim, que o paciente chegou, ele não pode descer direto da UTI, que existem alguns procedimentos que têm que ser feitos para regular esse paciente, para ele entrar da maneira correta dentro da UTI. Então, eu acho que o espaço que você deu aqui foi muito importante. Eu agradecer o programa, Visão Crítica. Queria agradecer demais a população de Pontes Lacerda. Em nenhum momento eu recebi alguma crítica ou algo que me desagradasse. Todo mundo me recebeu muito bem, estou muito feliz. Queria agradecer minha família também, que me deu esse apoio para vir para cá. Meu irmão, que também faz parte desse projeto nosso aqui. E falar para toda a população ter um pouco mais de esperança, ter esperança na cidade, que as coisas estão mudando, as coisas vão mudar e isso vai ser um polo de saúde, um polo regional. O Hospital Vale do Guaporé, ele tem uma estrutura bem legal. Tá? A vinda da UTI traz uma complexidade a mais para o hospital. Queria agradecer demais prefeitura, deputados, políticos, empresários, diretores que trouxeram a UTI. A gente só está fazendo a gestão, a gente só está tentando ajudar e falar que sim, a saúde de Lacerda, de Pontes Lacerda, está mudando e a gente sabe que aqui vai se transformar num polo regional. A gente está muito feliz com isso. Tá certo, obrigado. O senhor é muito gentil em dizer que o mérito aí são dos políticos, né, da classe que trouxe para cá, mas na última conversa com o governador Mauro Mendes, falando sobre a UTI de Pontes Lacerda, ele foi bem claro, falou: eu quero ver vocês conseguirem equipe médica para poder trabalhar, porque é o que não se consegue no Brasil inteiro, não se tem equipe nessa época de UTI, né? Então a importância de vocês é tão grande que sem vocês, né, se disponibilizar para vir para Pontes Lacerda, nós não teríamos a UTI aqui. Poderia ter a estrutura pronta, equipamento pronto, mas vocês são fundamentais mesmo, tá? E a gente agradece muito essa disponibilidade de vocês e espera que vocês virem Pontes Lacerdense aqui com o tempo, né? Porque a gente precisa de pessoas que são arrojadas, né, e que têm um objetivo muito forte na vida de fazer alguma coisa pelo bem comum, e é o que o médico faz, né, por índole e até pela própria profissão, né, procura salvar vida, que é tudo que a gente quer fazer aqui com relação à UTI. Obrigado, doutor. Doutor Eduardo Mauad, médico responsável pela UTI. Nós agradecemos muito a presença do senhor aqui e quero agradecer também a permanência de você conosco aqui assistindo o nosso programa Visão Crítica. A gente volta, se Deus quiser, semana que vem. A todos nós, uma bela semana.